sábado para passear com o pai, aí no domingo você almoça com o papai juntinho também, aproveita bastante. O programa de hoje, aliás, fala sobre isso, né, amiga? Isso, a gente vai falar sobre a paternidade, o quanto é importante a figura do pai, tanto para a criança, na vida inteira, né, de um ser humano. Então vai ser um programa muito humano, com muita informação para você, além também de outros destaques. O Falando Nisso Band está no ar. Lei Maria da Penha luta contra a violência doméstica. A Lei Maria da Penha é um marco no enfrentamento à violência contra a mulher no Brasil, referência inclusive em outros países. Mas por si só tem se mostrado insuficiente para reduzir os números por aqui. Em 2022, tanto as agressões denunciadas quanto os casos de feminicídio aumentaram na comparação com 2021. E o atendimento que é prestado à vítima 17 anos depois ainda é um grande desafio. Queda nos juros pode chegar no crédito imobiliário. Ainda segundo esse levantamento, o mercado imobiliário tem espaço para crescer. É que a construção civil não parou, seguiu em alta nos últimos meses, mas a venda de novas unidades ficou quase 20% menor nos 3 primeiros meses deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Bares e restaurantes. Movimento cresce e setor gera mais vagas. O setor de bares e restaurantes ajudou a melhorar os números do emprego no Brasil. Só no primeiro semestre deste ano foram criadas mais de 150 mil novas vagas formais e informais, o que representa um aumento de quase 3%. E no estúdio vamos conversar sobre a importância do pai na vida dos filhos. Hoje é sexta-feira, dia 11 de agosto. O Falando Nisso Band começou. Tão gostoso, né? A gente poder homenagear os pais. E é isso que a gente vai fazer então durante o programa. Você manda a sua fotinho com o seu papai. Oba, verdade. Legal, né? Pode mandar. Papai estando perto ou não. Papai estando aqui pertinho da gente nesse mundo. Ou papai que já está no céu também. Isso. Pode mandar foto que a gente vai colocar no programa, tá bom? Porque a vida, gente, ela é muito preciosa para ser desperdiçada com sentimentos ruins. Foque então no que você sente de bom. Isso vai te fazer mais feliz. É importante, né? Não Porque depender até do que os outros sentem, né, amiga? É depender exato. do que a gente sente. Do que a gente sente. E é lógico que em qualquer momento da vida a gente sempre vai ter momentos bons, momentos ruins, mas valorizar os bons para que a gente consiga passar pelos ruins. E alimentar Entendeu? os bons também, né? Se a gente tá com uma energia que não tá muito legal, não alimentar essa energia. Ou alimentar com coisas, né? Isso é pra mim também. Você entendeu? Sim, super. Então verdade. tá bom. A gente tem conversas, né, ao longo Graças do a dia, Deus. fazendo o programa. É o que ajuda. E ele já entendeu um recado. Ó, vamos falar de sorteio, amigo? Vamos sim, kit da Polipet, tá a fim de concorrer, gente? Basta curtir a fotinho oficial que tá no @Falando Nisso Band. Tem que seguir a Polipet e marcar 2 amigos por comentários. No último dia do mês, a gente conhece a pessoa que ganhou. Isso mesmo. Olha, tem também mais kits, mais sorteios para você. Um kit muito legal, incrível da Ortovip para celebrar então o Dia dos Pais. Mas na verdade esse sorteio vai até o fim do mês, tá bom? Então pode participar. A gente tá falando do Dia dos Pais, que vai ser domingo, a gente não vai fazer o sorteio hoje não. Olha só que legal essa escova elétrica para você ou para o seu pai e também uma cesta recheada de produtos para você cuidar da sua saúde bucal. Bacana, né? Para legal. participar é o mesmo esquema, tá? Você pode entrar no nosso Instagram, marcar 2 amigos por comentário, tem que curtir essa foto também, e seguir a Ortovip, que é @Ortovip_oficial. E então, até o fim do mês, a gente vai trazer também esse resultado. Quem foi o sortudo? E tem um kit Academia da Sicredi para você. São 2 mochilas para você, seu amor ou sua amiga, seu amigo, ir treinar juntinhos. E tem garrafinha de água personalizada da Sicredi. O mesmo esquema, tá, gente? Curtiu a foto, marcou 2 amigos por comentários. Tem que seguir o @Sicredi Vanguarda. E aí você vai estar concorrendo também. Fácil demais, amiga. Vamos então para a nossa enquete. A nossa enquete sempre abre o assunto do dia aqui no Falando Nisso, né? Todos os dias a gente vem com um tema diferente e esse fala sobre o Dia dos Pais e mais que isso, sobre a questão da paternidade. Bora lá responder 2 perguntas. Seu pai é ou foi presente na sua vida? Ai, que legal, 71%.
dizendo que sim. É um número ok, né? Mas, enfim, a gente pode pensar um pouquinho depois desses 29% também com a nossa convidada. Você se acha um bom pai? 100% dizendo que sim, fiquei feliz. Espero que seja uma realidade, né, amiga? Não seja, de repente, uma falta de autoconhecimento também, mas que bom. E que não fique só na palavra, não é verdade? Vai muito mais do ser um bom pai, é a atitude. Não basta ser pai, tem que participar. Não tinha aquele comercial que falava isso? Pois é, então a gente vai falar sobre os pais e o que a figura paterna representa para a criança, né? Quais os desafios da paternidade e como o papel do pai também vem se transformando dentro da família. É verdade, né, amiga? Tantas dinâmicas diferentes que a gente vai vivenciando, né? Então, hoje, quem vai responder as suas perguntinhas, que você já pode participar com a gente, é a psicóloga Letícia Oliveira. Ela que é uma querida aqui do programa. Que bom que você veio aqui. Olha, eu tô chocado de saber que a última vez que você veio foi no outro cenário. Não, faz um ano. Faz um ano. Como que passa pode, assim. Letícia? Tem que vir mais, não, né, tem, amiga? não. Agora tá pertinho aqui, eu venho Então mais tá, vezes. fechado. Combinadíssimo. Seja bem-vinda. Obrigada. Letícia, a mãe, você é mãe também, a gente entende. O instinto materno, eu acredito que seja diferente de quando nasce o instinto paterno. Sim, é diferente. São coisas totalmente diferentes. Tem uma questão biológica da mãe, hormonal, né, aquele instinto de proteção. O pai, ele demora mais para entrar em contato, né? A mãe passa a gestação 9 meses, tem a mudança toda do corpo, tem uma questão hormonal, tem toda a limitação, né? O que você pode ou não na gravidez. O pai fica ali meio de coadjuvante e a hora que nasce o bebê, ali que cai a ficha do pai, virei pai. Ah, então o pai nasce quando nasce a criança. Exato. Olha. Né? É que torna visual. Ali. Visual, é objetivo. Entendi. Né? Porque a mãe sente mexer, a mãe já muda ali com aquele positivo, né? Muda todo o estilo de vida, o que pode comer, o que não pode, o que tem que passar no corpo, o que não tem, os exames. E o pai não, né? O pai entende realmente, né? Ali ele processa a paternidade a hora que ele vê aquela criança. E aí ele começa a se vincular, né? Quanto mais ele participa, mais ele vincula. Gente, que interessante, né? Muito legal a gente pensar nisso. Agora vamos pensar um pouquinho, então, no papel do pai nessas fases da criança, né? Começar pelo comecinho da criança, bebê, então. Qual que é a importância desse pai presente? Porque a gente sabe que a mãe tem ali a questão da amamentação. Então, para a mãe, por mais que não esteja mais dentro dela, tem que estar ali sempre presente. Como que fica a dinâmica do pai nessa situação também? Como que o pai pode estar presente? A importância da presença dele nesse momento? É legal isso, né? Porque o pai também pode estar ali junto, trocando uma fralda, dando um banho, cortando uma unha, às vezes, né, com a mamadeira, né, se a criança por acaso está ali não, no peito, dando suporte para a mãe. Então, quando a criança sente que tem alguém por trás da mãe, ela também fica mais segura. Eu estava lendo alguns estudos dizendo os benefícios que tiveram da licença paternidade na Europa. Uau! Porque lá a paternidade é encarada de uma forma muito mais humana. Exato, não é? assim, que teve um desenvolvimento intelectual das crianças muito maior, um rendimento muito melhor na escola e uma queda na delinquência. Então, o quanto aquela figura está presente, né, no comecinho, né, da formação da criança, trouxe mais resiliência, trouxe mais empoderamento, trouxe mais segurança. Porque, né, quando a mãe está sozinha, ela dá conta, mas a criança sentir que o ambiente está estável, que tem uma segurança, que tem alguém por trás daquela mãe dando suporte, empodera também, dá mais segurança, dá mais autonomia, dá mais coragem para enfrentar as diversidades. Então, né, é muito importante tanto participar ativamente, quanto dar suporte para essa mãe. Interessante, né, a colocação dela, porque é um bebê, é um ser em formação que não entende, até a questão visual mesmo do bebê, né? Só vai se formar bem depois. Sim. Mas ele sente. Ele sente. Ele tem essa, inconscientemente, nosso instinto de sobrevivência. Então, ele consegue perceber, né, você vê, né, as mães que são mais nervosas, que estão mais ansiosas, que estão em depressão, né, você vê que as crianças normalmente choram mais. Olha que interessante. Porque sente um ambiente instável. Meu Deus, sente a ansiedade da mãe, sente o sofrimento da mãe. E aí fica mais agitado,
porque vê risco, né, de uma forma inconsciente, mas assim, calma aí, não está muito estável onde eu estou, o meu ambiente. Sim. Então, a sensibilidade da criança é muito forte, Que porque ela está interessante. muito vulnerável, né? Ela é 100% dependente do ambiente dos pais. Muito interessante mesmo. Então, olha, essas dinâmicas todas a gente vai tratar hoje no programa. Então, fica o convite para você. Já recebi algumas fotinhos aqui, já eu mostro para vocês, tá bom? Mas manda fotinho com seu pai, perguntas também. Você que é pai, pode também fazer alguma Claro. pergunta direcionada para Letícia. A nossa intenção realmente é ajudar você em casa. 99716-7989. Só que agora a gente vai para o bloco de notícias para comentar da Lei Maria da Penha, que é um marco na luta contra a violência doméstica. Completou 17 anos no começo da semana. Só que falta muito, né, para ser feito, para amparar de fato as vítimas e punir os agressores. Quando a lei entrou em vigor, essa mulher tinha 7 anos. Agora, grávida, recorreu a ela para denunciar o ex-companheiro por violência física e psicológica. Eu optei por fazer online e ainda assim tive que esperar 20 dias para poder ter um retorno. A Lei Maria da Penha criou medidas para afastar e punir o agressor, além de proteger a vítima. E houve avanços. Entre elas, em 2015, veio a Lei do Feminicídio. Depois, a criminalização do descumprimento da medida protetiva e da perseguição à vítima, que é conhecida como stalking. Não basta a gente fazer o boletim de ocorrência, tem um fator depois dessa mulher. Tudo isso também nós tivemos leis, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito nacional, que hoje dão suporte para essa mulher sair do ciclo de violência doméstica, sair desse relacionamento violento e conseguir se reerguer e caminhar depois de fazer a denúncia do crime. A Lei Maria da Penha é um marco no enfrentamento à violência contra a mulher no Brasil, referência inclusive em outros países. Mas por si só, tem se mostrado insuficiente para reduzir os números por aqui. Em 2022, tanto as agressões denunciadas quanto os casos de feminicídio aumentaram na comparação com 2021. E o atendimento que é prestado à vítima 17 anos depois ainda é um grande desafio. Desde abril, uma lei nacional determina que as delegacias da mulher funcionem 24 horas. Só que a maioria delas ainda atende apenas em horário comercial. Os estados alegam, entre outras coisas, falta de funcionários. Além disso, os espaços de acolhimento para as mulheres que precisam sair de casa depois das denúncias também são escassos. O Brasil só deixará de ser um país tão perigoso para as mulheres quando, em todos os locais, dentro de casa e fora de casa, as mulheres forem respeitadas. É muito sério, né, gente? Demais. E realmente essa lei veio para transformar todo um cenário que ainda precisa muito, né, amiga? Que coisa. Já né? foi um primeiro passo, né? E tivemos aí alguns avanços, mas ainda precisa muito. E é muito ser tempo feito. já também, né? Então, por favor, você que sofre, ou você que conhece alguém que sofre, tem que denunciar. Não pode ficar 181. calado. Não pode ficar calado, gente. Porque senão a gente vai sempre alimentar essa situação também. Bom, no próximo bloco a gente vai comentar com vocês sobre a queda nos juros que pode chegar no crédito imobiliário. Ou seja, vai ficar mais fácil você vivenciar o seu sonho de casa própria, ter o seu apartamento. E também vamos voltar daqui a pouco com o nosso assunto do dia, falando sobre paternidade, tá bom? A gente volta já já. Falando nisso, Já estamos de volta. Domingo é Dia dos Pais e a gente está falando sobre paternidade aqui no programa. O tema também foi para as ruas da região e a gente vai ver então os comentários dos telespectadores. Muitas vezes o que o pai deixa pra gente é um legado de lembrança, né? Então, estou aqui com a Graça e com a Nilva. Queria que vocês me falassem o que você lembra do seu pai. Eu lembro tudo, meu pai era maravilhoso e eu puxei muito para ele. Por quê? Viajando, adoro você gosta de viajar? viajar, não gosto de ficar em casa. E você? Então, eu também tive um pai muito bom, né? Ele se preocupava muito com a educação nossa, né? No caso, nós viemos de Minas, eu era criança, a primeira preocupação dele era arrumar escola, né? Ele não era assim de dar muito... Ele era mais secão, mas ele era muito presente. É interessante você falar isso. Muitas vezes, até pela criação, os pais, eles não são tão carinhosos, afetivos, né? Isso pode prejudicar de alguma forma a criação dos filhos? E aí, Letícia? É legal a pergunta, mas é uma questão mais de geração. Os pais lá atrás eram provedores. E eles não eram muito permitidos, o homem a demonstrar afeto. Desde pequeno, o menino não podia chorar, então... Né, crescia com aquela coisa do eu vou prover, estude,
trabalhe e aquela coisa assim, né? Eu tô aqui para dar estrutura. E esse contexto que a gente está de agora está mudando. Então o pai tá ali, ele brinca, ele diz te amo, né? Ele tá mais presente, não só na questão, né, do dinheiro, né? Mas também na questão do afeto. E a mãe hoje também está provendo. Então, o que a gente tem visto? Que não está tão claro, né, o papel do pai, do homem, não é mais assim. Então, muitas vezes, a mãe faz o papel ali da segurança, né, do prover, do trabalhar, e o pai faz mais o papel do afeto, do colo, do dengo. Né? E é legal a gente ter essa composição, esse equilíbrio. O importante é ter o equilíbrio. Exatamente. Não importa, inclusive, essa, digamos, inversão de papéis. Exato. Não, isso não importa para a formação da criança. E não importa, assim, mesmo, né, um casal ali, né, 2 homens, 2 mulheres, homoafetivo, o que acontece? A personalidade é diferente. Né? Um acaba sendo mais, né, o colo, mais o afeto, e o outro acaba complementando, sendo a questão mais assim, né? Eu quero que você estude, eu quero que você trabalhe, eu quero te colocar para o mundo. Então, o papel paterno é diferente do pai. Né? A gente está falando assim, que tem o papel materno e o papel paterno, e não necessariamente a mãe e o pai. Muitas vezes a mãe faz o papel paterno, que é aquela coisa da segurança, da estruturação. E tá tudo certo. Interessante, né, amiga? Algumas fotinhas que já chegaram, então, pros papais, pra gente honrar esses. Ai, tô procurando a minha homens. aqui, tá bom? Ai, por favor, manda, por amiga. Por isso que eu tô aqui esperando. no celular, desculpa. Tá aí pra você, Rafinha? Tá espelhado? Tá, né? Um abração pro querido Enio, que demais. A Patrícia mandou aqui. Um beijo, Deus abençoe muito, legal. Viu? Um beijo pra você. Olha que gracinha também, papai José, que Deus te dê muita saúde. Amém. Obrigado pela fotinha, adorei. Olha que aqui também o outro. Ah, não colocou o nome, mas também tá todo mundo feliz aqui, ó. Tem Nosso Dia bolo? dos Pais vai ser maravilhoso. Ah, Nossa, de muita que bolão. saudade, um vazio. Ah, amiga, olha, eu lamento, viu? Eu nem imagino, na verdade, a dor que deve ser também, né? Realmente é algo difícil. O Odair de Pindamonhangaba com a filha dele aqui também. Deus abençoe. Pai. Ah, esse aqui sou eu e meu pai também. Deixa eu Deus ver. abençoe, pai. Ah, que lindo, Meu pai é amigo. bonito, né? Olha. Olha mesmo. Eu quero ficar com esse cabelo ele é que nem o mesmo. dele. Olha que bonito esse Amigo, cabelo você branco. nunca vai ser careca. Ai, é verdade, eu já parei pra pensar nisso. Já parou? E eu tenho a mesma testa que a dele também. Igualzinho o estilo do igualzinho. cabelo, só que você é virado para um lado, dele é para o É outro. verdade. Mas é igual. Não é verdade? Verdade, amiga, é Não vai ser verdade. calvo. Olha que gracinha, esse era meu pai aqui. Eles estavam fazendo 50 anos de casado. Ah, que Ai, que lindo. saudade, né? Saudade, né? Aqui, outra querida comentando, domingo dia de eu chorar bastante. A gente sabe que tem isso. A Letícia pode até comentar também. Olha que interessante a pergunta da Fátima. Ela diz que assiste todos os dias. Obrigado, amiga. Olha que gracinha, amiga. Todo dia a Fátima de Pinda. Ela comenta aqui, ó. Para mim foi complicado porque perdi meu pai, faleceu quando tinha 6 anos. Não lembro dele. Uma pergunta que tem, um vizinho considera como pai. Vocês acham errado eu ver um estranho como um De pai, maneira Letícia? alguma, Olha que porque legal. a gente precisa dessa identificação. A gente busca inconscientemente uma figura. Algumas vezes é a avó, algumas vezes é um tio, algumas vezes é um vizinho, é alguém que desempenhou aquele papel. Né, na figura paterna. Então, alguém que você viu que estava te dando segurança, que estava gerindo, né, a sua estrutura. Então, foi muito legal e a gente tem essa tendência mesmo, né, na ausência de um dos genitores, a buscar inconscientemente uma referência. Ótimo. E falando sobre referência, né, qual que é a importância do pai, Letícia, na primeira infância da criança? Como que essa criança É legal a sua pergunta. É assim, a mãe é a zona de conforto, né? Porque a mãe ali é o mamar, o colo, o dengo. O pai tira da zona de conforto. O pai mostra que não existe só o bebê e a mãe. O pai, na relação, ele é o símbolo do mundo externo. Então, o pai, ele tira aquela criança daquele elo, né, daquela simbiose com a mãe e apresenta desafios do mundo externo. Então, o papel do pai é quebrar essa simbiose e fortalecer a criança para desenvolver mesmo, para socializar, para desenvolver a cognição, para ser mais resiliente, né, para testar novos desafios. Então, é o pai que quebra a simbiose filho e mãe. Nossa, só pensando nisso que você falou agora.
É um pai que é agressivo, por exemplo. Um pai que, por exemplo, grita com a mãe ou trata as pessoas mal também. A criança, sei lá, dos 3, 4, 5 anos de idade que presencia isso, ela pode ser afetada por isso? Com certeza. Ela pode copiar o pai, de Ela repente, pode nisso? copiar o pai, ela vai ficar muito insegura. Então, se o próprio pai faz isso com a mãe, que são as duas figuras dela de modelo, o ambiente fica extremamente inseguro e aversivo. Então, ela pode tanto ficar muito introspectiva, introvertida, com muita insegurança, quanto repetir o padrão e entender como referência. Às vezes, quando eu atendo no consultório, às vezes umas pessoas mais velhas, assim, durante o processo terapêutico, elas vão entendendo, gente, isso não era uma referência boa de pai, é por isso que eu aceitei esse marido. Então, no processo, a gente vai entendendo que a gente busca por familiaridade, né, o nosso parceiro, né, o nosso trabalho, né, os nossos comportamentos. Então, essa primeira infância, né, que é até os 7 anos, o processo, até ali é a formação da personalidade. Então, todo o material que eu tenho são meus pais. E toda a base que eu vou usar para o resto da minha vida está ligada, né, o desenvolver e a relação dos pais e a relação dos pais com o bebê, com a criança. O depoimento que a gente observou, né, da querida dizendo que não se lembra do pai, com 6 anos, né, o pai faleceu, e ela tem ali alguém como referência. Por exemplo, pais ausentes, que foram ausentes na infância, podem, por exemplo, criar filhos que repetem, então, essa mesma atitude. Com certeza. Olha só a importância da figura do pai, né? Com certeza. E assim, se tornar um adulto com dificuldade para vínculo, né? Porque quem que forma os primeiros vínculos? Né? Meu pai com a minha mãe. Se os dois não formarem esse vínculo comigo, muitas vezes eu nem sei o que é ter uma relação de verdade. Porque eu uso como modelo para todas as minhas relações a relação, né, minha com a minha mãe, minha com meu pai e dos, né, pais juntos. Então, sim, é um trauma e pode implicar em várias consequências aí na vida adulta. Olha que interessante, triste, né? gente. E triste mesmo, é como você falou. Porque é uma grande responsabilidade. Então, no próximo bloco, além de mostrar outras fotinhas que chegaram aqui, fotos lindas de papais com os filhos, a gente também traz um pouquinho sobre essa responsabilidade, tá bom? Pensar um pouquinho na economia, porque o corte dos juros está animando muito vários setores, inclusive as construtoras. E também quem está atrás, por exemplo, de fazer a compra de um tão sonhado imóvel, da primeira casa, não é verdade? Vamos ver. Quase 90% dos potenciais compradores de um imóvel hoje não conseguem fechar negócio por causa dos altos juros, acima dos 2 dígitos, praticados por bancos, segundo pesquisa encomendada pela Associação Brasileira de Incorporadoras. É o caso do Olisson, que é vendedor, paga aluguel, já organizou as contas e junta dinheiro há 2 anos, esperando a hora certa. O que eu quero fazer é conquistar minha casa. Assim, embora o juros esteja muito caro, sim, mas assim, se a gente conseguir guardar um pouco, todo mês começar a guardar um pouco, a gente consegue organizar a nossa vida. Ainda segundo esse levantamento, o mercado imobiliário tem espaço para crescer. É que a construção civil não parou, seguiu em alta nos últimos meses, mas a venda de novas unidades ficou quase 20% menor nos 3 primeiros meses deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Situação que pode mudar a partir de agora, com a taxa de juros em trajetória de queda. Taxas de juros menores significam financiamentos imobiliários mais baratos e o imóvel cabendo no bolso de mais pessoas. Tá certo, né, gente? Tem que melhorar mesmo, realizar o sonho da casa própria, que é o sonho do brasileiro. E quanto mais fácil isso acontecer, mais rápido, melhor, né, amiga? Com consciência. Consciência, não é verdade? com Sempre. certeza. Vamos lá, então, direto do Terceiro Vale, Júnior Bianchini, que legal ter você aqui, meu amigo. Tudo bem, gente? Sextou, hein? Ai, tem um dia esperado, né, que a gente fica aguardando. É uma energia diferente já no dia, né? É verdade, me fala. Pois é, eu tô aqui para trazer um pouquinho do que tá bombando nas redes sociais, internet. E a gente começa falando sobre a Jade Picon, influenciadora, ex-BBB. Todo mundo comentou sobre esse vídeo que a gente está assistindo, ela postou. Ela usou o Instagram, tem quase 22 milhões de seguidores, tem muita gente. Nossa, país, é muita hein? gente. Que é um isso? país.
E ela passou por uma cirurgia de implante de silicone nos seios. Ah, é? Que legal. Deu alguns detalhes da decisão dela. Tem apenas 21 anos, é muito novinha, né? Ela é 21 nova. anos. Ela parece mais velha, né? É, a postura Assim, dela. a postura, exatamente. E desde 2018 ela falou que se dedica muito a exercícios físicos, pratica bastante coisa. É verdade. E que isso sempre trouxe muitos benefícios para a saúde dela. A única coisa que estava incomodando ela foi que os seios diminuíram com o exercício físico. Ah, com né? certeza. É legal a gente Gordura. frisar aqui no programa que antes dela tomar essa decisão, ela consultou com vários especialistas pedindo orientação para saber sobre esse procedimento, para saber se vai ser legal mesmo. O objetivo dela foi implantar próteses que passassem naturalidade, sem nenhum tipo de exagero. E, apesar de ser uma das maiores influenciadoras do país, todo mundo estava aguardando assim, será que ela vai compartilhar o dia a dia desse pós, não sei o quê? Ela falou que não vai falar sobre isso, não vai compartilhar nada sobre o procedimento. Ela não quer influenciar pessoas a fazerem o mesmo. Ela não quer. Que gracinha. Porque cada um tem a sua particularidade também, né? Então, ela falou que não quer influenciar as pessoas. O procedimento já foi feito, ela passa bem, né? E... Bom, eu acho importante isso. Passar bem, tá tudo certo. Não, eu acho que é legal. Não, eu queria saber quantos ml ela pôs. Eu tô tentando ver alguma foto aqui, Mulherada amiga. adora saber quantos ml. Espere aqui pra mim o Instagram dela, Rafa, por favor, que eu tô aqui, acho que aqui foi antes da prótese. Sabe o que Deixa eu é? ver, É porque ela tem um amiga. corpo muito trincado, né? Ela tem isso mesmo, né? muito E realmente bonito a gente o sabe que o peito, né, o seio da mulher, boa parte é gordura mesmo, né, amiga? Então se emagrece bastante. Agora eu entendi o porquê que ela falou, né? De Ó, fazer exercício olha ela aqui, ó. e... Você entende? Mas um assim, corpo bonito, é aquela né? linda, maravilhosa, gente. Eu sou fã dela, sabia? Assim, a pessoa que escolhe se precisa pôr ou não, né? Tipo, a gente olhando a foto aqui tá maravilhoso, né? Tá. Mas ela quis pôr que vai ver que incomodava ela, né? sim. Ela disse que antes, quando ela praticava esporte, ela gostava do seio dela. Como ela emagreceu, a buzininha do Pedro. O Pedro Mariano é demais. Pedro. A buzininha. Tá atacadinho, que é Para de sexta-feira ele tá buzinar, atacado. Pedro, peraí. E aí, ela perdeu peso e Põe esse vídeo que eu achei aqui, Rafa, consequentemente, quer ver, ó? Ela tá jogando vôlei. É porque assim, gente, é que ela, acho que o percentual de gordura dela é muito baixo mesmo, né? Ela deve ter o quê? Não, ela deve ter o quê? olha Ó, só, quer ver? Ela vai dar um pulo, não vai balança balançar nada. Ela é maravilhosa. Também com 21, né, gente? A gente não É lembra da idade verdade. da menina. Não, Mas colágeno olha ela esse tem corpo. sobra, Nossa, né? era maravilhosa. A né? família é bonita, porque o irmão dela também é muito bonito. Ah, né? eu não O- acho, eu acho Bom, engraçado. quem Eu acho é? ele É feio. bonito? Eu acho ele feio. Eu acho ele engraçado. Não conheço, não. Bom, vamos falar um Porque pouquinho ela é de tão música bonita, também. né? Vamos falar um pouquinho. Vamos eu também mudar, aqui vamos a mudar caráter, do acho que tem um pouco a ver aqui com a minha Ah, gente, camiseta. se fosse mostrar o Então, silicone, eu pensei que fosse assim, eu também coloquei. Meu silicone. Você fez assim. Se bem que eu tô aqui com volume também, que não tá muito longe não, viu? Não é força, é músculo. Mas enfim, vamos falar sobre ex-Beatles. Vamos. Cara, a gente teve a despedida do Elton John mês passado, né? Ele despediu dos palcos, falou, não vou cantar mais, já deu, já Cansou. Cansou, Foi o show de né? despedida que ele Vai fez. descansar. Depois de 50 anos de carreira também, né? Já tá na hora também de descansar um pouquinho. Infelizmente ele não passou no Brasil com esse show, mas Paul McCartney vai passar aqui no Que Brasil. legal. Ai, que máximo. Que demais. Ele vai se apresentar por aqui, as datas locais já foram divulgados. No final do ano ele vai passar por Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro. Só que eu tenho uma notícia ruim, uma notícia boa. Fala ruim primeiro. Bom, a ruim é que não tem mais ingresso se você quer assistir o em São Paulo. Você acabou. tá brincando? Acabou. Já esgotou? Um dia acabou tudo. Nossa. Que demais, né, gente? A notícia boa é que, vendo isso, a produção falou, opa, vamos abrir uma data a mais então. Vamos ganhar mais Então, dinheiro. Nada, Abriu. bobos. Abriu uma data no dia 7 de dezembro, lá no Allianz Parque. Olha. Só que, ó, ainda Já não abriu. Ah, Não abriu vai ainda. abrir. Amanhã vai Amanhã? abrir. Amanhã começam as vendas. Então, pro já- dia 7 de dezembro. Isso. Já deixa aí no jeito o Eventim, que é o site onde tá vendendo, se você quiser assistir, porque vai acabar rápido. Vai, com com certeza. certeza. Com certeza. Paul McCartney tá com 81 anos. Você tá que brincando demais. que ele tem 81? 81, olha a cara desse Que homem, vigor, né? né, gente? Nossa, muito. Ah, eu quero chegar nessa idade assim também. Pois é. Não, olha só. Eu só não vou estar que cantando porque eu já não espírito. canto hoje, né? Mas eu quero chegar nessa É, amigo, você tem uma voz rouca, né? fica bem. Não dá certo. né? 81 anos, pois é. Mas olha, eu não sei. Eu não sei se ele vai passar pelo Brasil de novo. Talvez daqui a pouco ele fale, não, já cansei de cantar também, então não sei. Então Aproveitar, vale a pena, né? né? Um show que promete. Vai cantar grandes sucessos dos Beatles, como Hey Jude,
Live and Let Die, Let It Be, Legal, muita música chique, legal, chique né? demais. Então, se você tiver afim, fica atento lá no Amanhã, hein, TVNC. gente? Amanhã. Gente, daqui a pouquinho vai ter aqui com a gente um ator super conhecido, eu tenho certeza. Nossa! Você já se divertiu com ele, já viu verdade. novela, já passou raiva por causa dele também. É verdade que Né? ele tem aquele perfil, né? Nossa, do quem homem não lembra? sério, O Dilon Wagner daqui a pouquinho no malvado. estúdio aqui. Já foi malvado. Já foi bem mal, já. Daqui a pouco a gente revela quem é. Acabamos de vê-lo aqui, né? Na redação. Sabe por que tem um vidro? A gente vê tudo. Ali fora, ele acabou de chegar. Eu vou colar nele, vai que ele me conta uma fofoca. Boa. Né? Obrigado, viu, meu querido? Tchau. Valeu mesmo. Até mais. Beijo, até segunda, Até viu? segunda. Ó, a gente já volta então, também com o Dr. Marcos Massal, com o quadro Meu Amigo Bicho da Polipete. Você sabia que a leishmaniose pode ser transmitida para o ser humano? Daqui a pouco eu vou explicar para vocês no Meu Amigo Bicho. Que legal, gente. Hoje e amanhã, Teatro Municipal Ariano Suassuna, em Jacareí. Temos Odilon Wagner. Seja bem-vindo. Boa tarde, Obrigado, obrigado por me receber aqui. Bem-vindo. Muito feliz de estar aqui. Que bom. Olha, já assisti a peça, que você esteve aqui no Colinas do Teatro. É né? verdade. Foi incrível. Voltou para nossa região. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa última sessão de Freud. O que é essa peça, Odilon? Pois é. Olha, primeiro eu tenho que dizer o seguinte. Eu tenho 53 anos de carreira. É o espetáculo mais impactante do ponto de vista assim, como personagem que eu fiz, porque o personagem icônico, fazer o Freud, né? Quantas vezes um ator tem uma oportunidade de fazer um personagem como esse? Não são muitas vezes na vida. O pai da psicologia, da psicanálise, o homem que movimentou o pensamento filosófico científico do século XX, né? Mas não só por isso, mas como o impacto que causa no público essa peça, eu nunca tive nada nesses 53 anos de carreira parecido com isso. A gente, quando começou, a peça é um encontro do Freud, que é esse gênio, com outro grande gênio do século XX, que é o C.S. Lewis. O Lewis é um escritor, romancista inglês, escreveu Crônicas de Nárnia, muito conhecido no Brasil, inclusive pela juventude, porque ele tem muita literatura infanto-juvenil. Verdade. E o Freud era ateu militante. Esse foi um dos pontos fortes do desenvolvimento das ideias dele, mas ele era sempre muito profundo. Então ele estudava as religiões para poder argumentar. Conhecer o Velho Testamento, o Novo Testamento, a Torá, o Alcorão, ele conhecia. E o Lewis foi um ex-ateu que se converteu ao cristianismo e se transforma num dos maiores defensores da fé cristã raciocinada. Nossa. E o Freud não se conforma com isso. Aí ele chama o Lewis para conversar no gabinete dele e o cenário da peça. O Lewis é o meu colega Cláudio Fontana, que faz lindamente. Excelente também. E o cenário é o gabinete do Freud, uma reprodução do gabinete do Freud, como era em Londres. Ele já estava em Londres, fugido do nazismo, né? E o cenário é lindo, foi indicado a prêmio, é maravilhoso. Tem lá o divã dele, é lindo, todo cheio de a reprodução dos livros, as estátuas dele, tudo. E a conversa é desses dois homens, só que brilhantes, dois homens brilhantes que se colocam muito bem, argumentam muito bem. Em alguns momentos, os embates são muito veementes, mas respeitosos. Olha que legal. E qual é a resposta do público com relação a esse diálogo dos dois? Olha, essa foi a grande surpresa pra gente. Porque a gente achava lá, vai ser uma conversa meio de dois homens conversando, meio chato, talvez a peça vai ficar meio... A gente nunca sabe, quando a gente produz um espetáculo, a gente nunca sabe como vai ser a reação do público. E, no entanto, é assustador, assim, porque foi lotação esgotada desde o primeiro dia. Nós estamos há 1 ano e meio em cartaz, mais de 70 mil pessoas já viram o espetáculo. Que legal, né? Já estivemos aqui, quando estivemos em São José, aqui no Colinas,
A gente veio para 3 sessões, nós fizemos 5, tivemos que fazer 2 extras. Nossa, que legal! E já temos programação para voltar aqui para São José o ano que vem. Que bom. E isso tem sido... Por quê? Porque a peça fala. Qual é o tema? Existência ou não de Deus. É muito forte. É legal você falar nos temas, assim, existência ou não de Deus, que acho que é o primeiro... É o mais forte o mais deles. forte. Sentido da vida. O que a gente está fazendo aqui? Existe vida após a morte? Sexualidade? São todos os temas que qualquer ser humano, não há ser humano que não pense nisso. Se questione, né? Então, por isso que a peça, e ela falada tudo isso, de uma maneira muito acessível. Não é aula. Preciso conhecer a obra do Freud. Não. Além de acessível, gente, a interpretação dos dois é impecável mesmo, é de emocionar. Eu confesso que assim, eu assisti, gostei muito, minha mãe também estava comigo, a gente adorou. Então, eu só vou reforçar para vocês, hoje e amanhã. Isso. Tem um site aqui, ó, o site de jacareí.com.br, você consegue encontrar também para comprar por lá, tá bom? Legal. Então, hoje, amanhã, 8 horas da noite, no Educa Mais Jacareí, não tem erro para você então que está em casa. Pode levar o seu pai nesse final de semana tão especial. E uma coisa, e hoje, no espetáculo de hoje, em especial, sempre no primeiro dia, a gente faz um debate. Ai, que legal. Que legal. Após o espetáculo, com o público, Que bom. hoje vai ser, sempre faz, em todas as cidades, com um psicanalista e um religioso. Ai, porque que legal. nós, atores e eles. Psicanalista, Marcos Oliveira, de Jacareí. O padre Pedrinho, aqui de São José, que vai estar com a gente lá. E nesse bate-papo com o público, isso é uma delícia a gente poder conversar. É por isso que é sucesso, né? Que Parabéns. vocês interagem Vai ser uma muito delícia com o e um público. prazer receber vocês lá no lindo Teatro Ariana Suassuna. Obrigada pela sua presença aqui, Eu viu? que agradeço Seja a sempre gentileza de me bem-vindo. receberem. Olha, agora a gente vai mostrar um quadro que todo mundo ama, porque a gente ama animal de estimação, com o Dr. Marcos Massal, da Polipet. Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre leishmaniose. Leishmaniose é uma doença que tem sido muito comentada ultimamente. É uma doença causada por protozoário e é transmitida por um mosquitinho chamado mosquito palha. Esse mosquito palha, ele vive em ambientes que tenham muita matéria orgânica, por isso que é importante a limpeza do ambiente. Quando o mosquito pica o cachorro, ele pode transmitir essa doença, e o cachorro vai ter doenças um pouco inespecíficas, como febre, emagrecimento, perda de apetite, problemas de pele, principalmente na parte do focinho, crescimento das unhas, mas são sintomas assim que devem ser examinados e analisados pelo veterinário. O veterinário, para fazer o diagnóstico, ele vai pedir exames complementares, exames de laboratório, aí sim fazer o diagnóstico correto e fazer o tratamento. Até um tempo atrás não tinha um tratamento para a doença, mas hoje em dia existe sim o tratamento. E a melhor forma de evitar a doença é a prevenção, manter um ambiente limpo. E existem hoje coleiras que são repelentes desses mosquitinhos transmissores. Então o uso da coleira ele vai evitar que o mosquito pique o cachorrinho e transmita a doença para o animalzinho. A melhor forma é realmente a prevenção. Essa foi a nossa dica de hoje. Até a próxima. Para Polipet, né, amigo? A Sempre gente queridos, adora, verdade. muito. Olha, o nosso bate-papo é com a psicóloga Letícia Oliveira, está conversando com a gente sobre paternidade, mas antes de voltar aqui, a gente vai ver a participação de mais telespectadores sobre esse tema. E eu tô aqui com a Maria Cleide, que comentou comigo que ano passado perdeu o papai, né, Maria Cleide? No mês de junho, meu pai tinha 103 anos. Realmente, nos últimos 5 anos, ele não estava mais interagindo. Mas ele entendia que ele estava ali por uma missão. Eu sempre passava para ele esse carinho, porque eu sou espírita, então eu passava que a vida aqui é só uma passagem. A gente veio para aqui e temos a data exata de retornar. Eu também acredito nisso. Agora eu queria que você falasse para mim, se fosse possível, para você resumir ou pegasse um ponto do que seu pai te ensinou que você nunca vai esquecer, algo que ele passou para você, que você vai levar para sempre, como um legado. O que ele me passou o legado é ser honesta, não querer nada de ninguém e trabalhar sempre.
que você consegue. Ele era um homem, ele não é porque faleceu, porque ele ainda continuou como espírito. Com certeza, e continua vivo dentro de você, através desse legado. Muito, né? ele continua vivo, todo dia me lembro dele. Tudo que ele passou para mim, ele falou, foi uma pessoa quase semi-analfabeta, mas ele tinha uma inteligência nata, ele deixou muitas coisas para a gente. Mas acho que o que importa mesmo, minha amiga, não é realmente a questão de estudo, é a questão de caráter. Eu acho que a gente poderia até comentar isso no estúdio, viu, Cláudio? A gente poderia comentar isso no estúdio até, né? A importância do pai como referência de caráter para os filhos. E aí, Letícia, é bom a gente falar isso, né? Com certeza, assim, quando a gente aprende, ver o pai trabalhando, ver o pai sendo honesto. Eu lembro muito quando eu era pequena, uma vez eu lembro que eu fui no supermercado e peguei uma coisa de bala, comi e joguei o pacote fora. E aí a hora que meu pai falou, cadê o pacote? Eu falei, joguei fora, a gente estava em casa. Ele falou, vamos voltar lá para pagar e você vai junto comigo. Olha só. E como me marcou, porque é isso, assim, nossa, pai, mas já foi. Não, o certo é certo. Então, como os exemplos a gente carrega, né, para a nossa vida e como é importante. A gente acha assim, é uma bobeira, é só... Não é seu, devolve. Não, tem vizinho, a gente não pode incomodar. Né, filha, não é hora de fazer barulho. Então, assim, como a gente aprende a se respeitar, ter um modelo do certo e do errado e respeitar o outro. Então, as nossas relações também, né, ficam muito mais saudáveis porque a gente sabe, né, o que é o certo e o que é o errado. Letícia, a gente está falando sobre a questão da paternidade nas várias fases, né, na vida dos filhos. Então, a gente comentou quando o filho é bebê, a importância da presença da figura do pai, também na primeira infância e na adolescência, para a formação exatamente do caráter desse ser humano. Com certeza, então, e assim, do caráter, da questão do estudo, como era importante, né, como é importante o pai motivar. Porque assim, quando a gente é filho, quando a gente ainda está naquele referencial, né, olhando o pai como né, uma figura, um herói, a mãe, a gente faz por eles. E a gente deixa de fazer para não frustrá-los. Depois a gente internaliza. Então eu estudava porque meu pai ficava feliz com a minha nota. Né? Eu ficava orgulhosa de mostrar, ou ficava com receio de mostrar minha nota baixa. Então a gente vai trazendo para a gente na vida adulta o que a gente aprendeu e vivenciou ali. Mas até a adolescência a gente faz para agradar, né, e evita fazer algo para não desagradar. É verdade. Então, naquela fase da adolescência, é o modelo do pai que impõe de fato o limite. Né? A hora que você tem que fazer, o compromisso que você tem que ter. E é essa coisa do pai, do papel paterno, né, jogar o filho para o mundo, dar força, acredita em você, saia da sua zona de conforto e desenvolva. Então, papel paterno bem desenvolvido numa adolescência faz aquele filho se tornar um adulto que sabe aonde quer ir e sabe, né, que vai passar perrengue, mas que vai chegar. Perfeito. A gente volta no próximo bloco, então, comentando mais um pouquinho sobre paternidade e também vou mostrar as últimas fotos de papais que mandaram pra gente. Segura só um pouquinho, que quem traz informação pra gente agora é o Douglas Cruz. Ele fala direto da Band Vale FM, com um dos destaques do jornalismo da nossa rádio. Boa tarde, Douglas. Boa tarde para você, Lucas Águeda, e para todo mundo que está acompanhando o programa Falando Nisso. Um dos destaques aqui do jornalismo da Rádio Band Vale FM é um destaque econômico bem positivo que está vindo da Volkswagen de Taubaté. Cerca de 2.000 trabalhadores que ficaram aí um período de 10 dias em casa para o período de férias coletivas voltaram essa semana para o trabalho na fábrica e, já voltaram pegando firme no batente, porque segundo informações aí do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e região, a unidade da Volkswagen em Taubaté está batendo recorde de vendas do modelo Polo Track, que é o único modelo fabricado aí agora na unidade. No mês de junho, mais de 10.000 unidades desse veículo foram emplacadas aqui no Brasil e no mês de julho, novo recorde de vendas, cerca de 16.000 unidades emplacadas. Vale frisar que esse modelo está incluso aí naquele plano do governo federal de barateamento, né? Foi um dos carros que teve aí impostos reduzidos. Esse pacote já acabou e esse pacote foi realizado exatamente visando fomentar novamente a venda de veículos. Então a expectativa do Sindicato dos Metalúrgicos lá de Taubaté é que não existam, pelo menos para esse segundo semestre, mais períodos aí de férias coletivas ou de paralisação na produção da unidade, visto que
está vendendo bastante veículo. Então, notícia boa para a economia regional. Também é destaque aqui do jornalismo da Rádio Band Vale FM a situação das estradas que cortam aqui a região metropolitana do Vale do Paraíba. O motorista que pega a viagem nessa sexta-feira, saída aí para o final de semana, Dia dos Pais chegando, precisa de um pouco mais de atenção aqui na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, altura do quilômetro 155, zona oeste de São José dos Campos, sentido São Paulo. A concessionária que administra a rodovia está fazendo obras aí de duplicação na pista marginal, portanto o motorista está enfrentando agora no momento cerca de 2 quilômetros de congestionamento, precisa de um pouco mais de atenção. Nas demais rodovias, Floriano Rodrigues Pinheiro, que liga a Campos do Jordão, Oswaldo Cruz, que liga a Ubatuba, ou a Tamoios, que liga a Caraguatatuba, trânsito normal, porém na travessia de Balsas, entre Ilhabela e São Sebastião, o tempo de espera está um pouco maior agora no sentido Ilhabela, 1 hora de espera, o motorista precisa de um pouco mais de paciência, são os destaques de momento, eu volto com vocês aí no estúdio. Legal, Douglas, muito obrigada, viu, pelas suas informações e bom fim de semana, até segunda. Olha, daqui a pouco a gente volta para mostrar as últimas fotos dos papais da nossa região. Dá tempo de você mandar a sua foto, tá bom? E um pouco mais falando sobre paternidade com a Letícia Oliveira, psicóloga, tá? A gente volta já já. Estamos aqui de volta com a Letícia Oliveira falando um pouquinho sobre paternidade. Vou mostrar as últimas fotinhos que eu consegui pegar aqui dos papais. Parabéns o Ademar aqui, viu? Que lindo. Parabéns. Olha o papai César e Emanuel, a Kelly Brandão com Edson também, João Vitor e Vanderlei. Olha que lindo, gente, também. Deus abençoe, viu? Papais e mamães juntos aqui nas fotos. Olha, a Sheila, José, a Leila, 85 anos, Deus dê muita saúde, que sorriso lindo. Demais. Ai, que delícia essa torta de morango. Seu José tá feliz, hein? Seu José, maravilha. Lindo, Deus abençoe, viu? Olha só, papai andando com a bicicleta com o filhinho. Aqui o Tiba também, todos os filhos, Nossa, que lindo. Olha aqui esse papai. Quem será esse papai? Com essa bebezinha aqui, não é a Ayla não, viu, gente? Não, é a Baby Águida. Lindos, viu? Deus abençoe, amiga. Linda Beijo, demais, pai. viu? A Clara também aqui com o papai Rodrigo. O outro querido aqui também. Obrigado pelas fotinhas que eu consegui pegar. A gente deseja muita alegria, né? É isso mesmo. Vamos voltar rapidinho? Vamos ver quanto tempo que a gente tem, né, para conversar com a Letícia. Vamos falar sobre a questão da paternidade afetiva, responsável mesmo. Como que a psicologia pode ajudar esses pais? Tá, é legal assim, quando a gente se conscientiza, o que foi feito comigo? Né? Quando a gente para refletir, como meu pai foi comigo, o que faltou do meu pai? O que eu posso fazer diferente? Quando a gente se analisa, se percebe, tem a oportunidade de não só repetir o que foi feito, né? É ali que a gente muda. Então, assim, eu aproveitar o que foi bom da minha infância e eu mudar, né? E eu buscar ajuda. Ah, mas meu pai nunca foi afetivo comigo, então eu não consigo ser. Então, assim, qual é o caminho para você ser? Procura ajuda, procura um momento com seu filho, tenta, né? Não se conforme de você não ter recebido e aí você não passar. Eu acho que assim, assistir um jogo de futebol do seu filho, buscar um dia na escola, tudo marca muito. Então, de que maneira você pode transformar a rotina, né? Às vezes é um simples almoço, uma simples bicicleta, tudo forma memórias e tudo faz diferença no inconsciente e no consciente do seu filho. Então, pode ser uma reunião de escola. Ah, não, mas vai falar a mesma coisa. O seu filho está esperando uma apresentação do Dia dos Pais. Sim. Como isso marca, né? Não tá ali, não ter o pai ali, porque verdade. o pai, né, acha que é bobeira. Então, a gente não invalidar o sentimento das crianças. A gente saber que tudo é importante e que cabe a gente, né, ter noção desse papel, dessa importância. E eu acho que é legal a gente só incentivar também o pai que está assistindo a gente, Letícia, a buscar ajuda também para esse desafio de ser pai, né? Exato. Inclusive na psicologia. Com né? certeza, assim, procurar entender, né? No dia a dia a gente tem tanta obrigação que a gente, né, acaba fazendo o que tem que ser feito. As estão no automático, né? Exatamente. Então, assim, parar, se olhar, se cuidar, porque uma pessoa que está de bem com ela mesma, ela consegue ser, né, um pai ou uma mãe muito mais afetivo, muito mais presente, passar melhores modelos. Então, se cuidar para poder cuidar do outro. Ótimo. Dá tempo de fazer mito ou verdade? Eu acho que não, amiga, infelizmente. Então vai, rapidinho. Um mito ou verdade na tela, então, Rafa. Obrigado, coloca Rafa. rapidinho pra gente. A gente gosta muito desse quadro. Pais ausentes afetam de alguma maneira a criança. É verdade? Verdade. Verdade. Por quê?
Porque traz insegurança, traz ansiedade, diminui a autoestima. Então, se eu não tenho um pai presente, se ele não esteve ali por mim, eu tenho uma sensação inicial de rejeição, de fracasso, de frustração, de pouca importância. E aí eu passo a vida tentando, né, compensar isso. Então, diminui a autoestima. Perfeito. Letícia, obrigado. Viu, Obrigada a vocês, foi uma delícia. Olha, mais eu vou voltar. vezes. Não, pode deixar. Já vou marcar com você na sua agenda aí. Vamos dar certo. Obrigado você em casa também pela companhia. A gente está de volta segunda-feira. Bora ver nosso convidado. Olá, eu sou a Milena, sou organizadora profissional e vou estar nesta segunda-feira no programa Falando Nisso para um bate-papo bem descontraído sobre organização residencial e dando dicas de como você pode melhorar a organização da sua casa. Te espero lá. Sabe o que é? Começa por aqui, ó, na cabeça. A gente organiza a cabeça, organiza a casa, as coisas fluem melhor. Pelo menos é a experiência que eu tenho. Participe, tá bom? Beijo, até segunda-feira. Eu espero vocês amanhã na Manhã na Band às 10 horas da manhã, viu? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Falando Nisso Band.